Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, nessa semana, as leituras têm como um tema comum a manifestação da potência de Deus. Uma potência de Deus que vai salvar pessoas de um sofrimento, da morte, e que são imagens sempre a história dessas pessoas, daquilo que Deus vai fazer pelo seu Filho no mistério da paixão, morte e ressurreição. Nessa semana, em muitas paróquias se faz a opção de ler as leituras do ciclo A, do ano A da liturgia, que é o ciclo catecumenal. São textos fundamentais para nos prepararmos para celebrar a Páscoa da Ressurreição. Na nossa reflexão diária, nós continuaremos com aquelas leituras que são indicadas no lecionário, visto que esta opção pelos textos do ano catecumenal, cada paróquia faz um dia diferente, então nós vamos prosseguir com aquela proposta que é para toda a igreja. Na antífona da entrada de hoje, tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam. Todos os dias me oprimem os agressores. Me atormentam e me oprimem, mas manifesta a minha confiança no Senhor. A primeira leitura de hoje é aquele texto que é o mais longo texto como primeira leitura durante todo o ano litúrgico. É a história de Susana. Quem é Susana? Susana é uma filha de Israel que é esposa de Joaquim. O profeta vai defini-la como uma mulher bela e temente a Deus. Esse texto é escrito mais ou menos um século antes de Jesus. Então ele toca sobre o tema da infidelidade daqueles que eram líderes religiosos e que tinham também a obrigação de defender, de ser juiz para o povo de Israel. No nosso longo texto nós vemos a história dessa filha de Israel justa, também de uma família de pessoas tementes a Deus, e ali tem dois juízes que são próximos à família, e esses juízes desejam anciãos carnalmente Susana. E uma vez, quando Susana está com a sua serva no jardim, ela pede que elas saiam para ir buscar óleo para o seu banho, e ela pensa que está sozinha. E eles aparecem e fazem para ela uma proposta indecorosa, aquela de se unir a eles carnalmente, e se não o fizessem, que eles inventariam uma mentira, uma calúnia contra ela. E a expressão de Susana, ela vai dizer assim: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera a minha morte, seria uma acusação de adultério. E se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Então ela rejeita o pecado, e ela começa a gritar, e eles também, e por fim eles vão dar um falso testemunho que vai levar Susana ao tribunal. Quando ela está para ser condenada, já para ser executada a pena capital, então um jovem um adolescente, melhor dizendo, que é o profeta, vai dizer assim: sou inocente do sangue desta mulher. Então, por causa disso, resolvem recomeçar o processo. E eles então são separados, e ele vai perguntar: debaixo de qual árvore vocês viram ela com o jovem amante? E eles, cada um vai dizer uma árvore diferente. E então a palavra dele é muito dura, porque vai acusar que eles faziam isso com as filhas de Israel. E por fim, então, aqueles dois juízes são condenados à pena capital que eles tinham tramado contra Susana. A história de Susana é a história daquela fiel ao Senhor, que é salva pelo Senhor, e que é o tema que nós vamos ouvir muito frequentemente na liturgia dessa semana. Então, o salmo de hoje é o salmo do bom pastor, o salmo 22, nenhum mal eu temerei. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, me leva a descansar, restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Veja que o vale tenebroso no meio do deserto de Israel é uma experiência que assustava, porque não tendo a iluminação que nós temos hoje, então por isso o vale tenebroso, não sabia onde estava pisando, e tinha grandes riscos como serpentes, como as grandes enxurradas que vinham pelo deserto, porque chovia na montanha, então não tinha visão de longe. Então por isso que mesmo essa coisa assombrosa não assusta a quem sabe que Deus é o seu pastor. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo.
E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. A mesa, o óleo, o cálice são símbolos da ternura, do amor do Senhor para com o seu povo. Felicidade e todo bem onde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida. E é isso que Jesus vai fazer hoje, no extenso discurso que Jesus continua, da semana passada já estamos escutando, e vamos nos prolongar nisso por alguns dias, porque Jesus está insistindo com aqueles que são os seus perseguidores para se apresentar e também para suscitar neles uma conversão. Hoje então Jesus tem uma auto-revelação que já era anunciada desde o prólogo do Evangelho de São João. No prólogo, João vai dizer que ele é a luz, e a luz foi rejeitada pelas trevas. Então hoje Jesus mesmo que vai falar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus vão logo dizer: o seu testemunho não vale. E Jesus vai dizer assim: eu sei de onde venho e para onde vou, vós não o sabeis. Eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro. Então Jesus vai evocar uma coisa da lei mosaica, que quando duas pessoas davam testemunho, esse testemunho é verdadeiro. Ele vai dizer: eu dou testemunho de mim, porque eles estão dizendo que ele mesmo não pode dar um testemunho de si válido. E ele fala: mas também meu Pai que me enviou dá testemunho de mim. E então perguntam: onde está o teu Pai? Jesus vai responder: vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Ou seja, Jesus é a revelação do Pai. Deus ninguém jamais o viu, mas próprio o Filho de Deus que o revelou. Então Jesus é a revelação do Pai. Em rejeitando a Jesus, eles se impedem de conhecer o Pai, porque Jesus é para nós cristãos a revelação plena de Deus. Queremos saber como Deus é? Olhemos para Jesus. Não existe uma outra possibilidade de conhecer verdadeiramente em profundidade Deus a não ser através de Jesus. Então Jesus disse essas coisas no templo, quando se estava tendo a festa das tendas. Naquela ocasião o templo se enchia de luz e as casas dos filhos de Israel também. Então é nesse ambiente de luz, um ambiente que era propício para isso, Jesus já tinha ao redor esse símbolo fortíssimo da luz. Então era ali que Jesus se apresenta: eu sou a luz do mundo. Então Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. Ou seja, Jesus estava ali publicamente, não estava escondido, estava cercado de uma multidão e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Muitas vezes no quarto evangelho, nós já dissemos isso, que tem essa insistência que a hora de Jesus ainda não chegou. E essa insistência para depois ser transformada vai ser o evangelho que nós vamos ouvir na missa da ceia do Senhor, na quinta-feira santa, que vai dizer assim, que Jesus já pressente que a sua hora está chegando. Então por isso toma a bacia, a água e lava os pés dos apóstolos. Então Jesus nessa ocasião prevê que a sua hora está chegando. E que hora é essa? A hora de Jesus é a cruz. No quarto evangelho, a hora da glória de Jesus, da sua manifestação de amor, acontece na cruz. É ali que o Senhor manifesta a potência salvífica que sai do seu Filho para cada um de nós. É ali que ele revela o rosto definitivo do Pai, de um modo simples, sofredor, na cruz, que é um instrumento de vergonha para tantos, mas para nós cristãos é instrumento de fé e de salvação. Na história de Susana, nós vemos a manifestação gloriosa de Deus, que vem em auxílio do justo, da parte frágil. E no evangelho de hoje, Jesus insiste com os seus interlocutores, os judeus, para que eles façam um caminho de conversão e manifestem o seu amor, a sua misericórdia. Ele quer a salvação até mesmo dos seus opositores. Hoje na oração nós assim dizemos: ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens. Tudo é graça, tudo vem do Senhor. Concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.